Capítulo 2, Teoria das Fontes e o Pentateuco. Mas antes de fazer isso, eu queria apenas fazer algumas observações finais sobre a teoria das fontes e o Pentateuco. Nós falamos sobre a hipótese documental. Nós falamos sobre as diferentes fontes que os estudiosos acreditam que foram capazes de identificar como compreendendo os cinco livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros. E uma das coisas que eu mencionei algumas vezes são alguns dos debates que ocorrem sobre a questão da datação. Há uma grande quantidade de bagagem ideológica que está envolvida na datação das fontes. Uma das questões que eu acho que é um problema real é o fato de que a fonte sacerdotal, P, é muitas vezes subestimada e caluniada. Espero que o pouco tempo que passamos sobre os materiais sacerdotais lhe dê alguma apreciação de sua transformação de rituais e tradições israelitas mais velhas em práticas simbólicas que iriam comunicar convicções básicas sobre moralidade, convicções sobre santidade. Espero que isto tenha lhe dado um senso de sua ética comum em sua oposição a uma moralidade individual. A ideia de que as ações de cada indivíduo têm um impacto na sociedade como um todo. Mas o antissacerdote, o sentimento anticulto do protestantismo europeu, é evidente na história da erudição bíblica dos últimos séculos. E é evidente na avaliação negativa da fonte sacerdotal da Bíblia por parte dos acadêmicos. Assim, o Wellhausen, a fonte sacerdotal que enfatizou o culto e o ritual, logicamente, tinha que representar uma fase tardia, degenerada na evolução da religião israelita, porque as práticas de culto sacerdotal ritualísticos, estas são degenerações. Estes são movimentos longe da religião verdadeira, cheia de espírito em sua opinião. Assim, de acordo com Wellhausen, o período inicial do antigo Israel deve ter sido caracterizado por uma forma livre, mais natural da religião, uma relação íntima com Deus, livre e imaculada pelas obsessões do culto legalista dos sacerdotes e do culto. Ele argumentou que em 586, com a destruição de Jerusalém, as pessoas foram levadas para o exílio na Babilônia. Elas foram capazes de jogar com os sentimentos avassaladores dos exilados de culpa e fracasso. Os sacerdotes foram capazes de construir uma nova identidade e religião que salientou a pecaminosidade das pessoas e da necessidade da pureza ritual e da observância ritual e do legalismo como a estrada de volta para Deus. E eles foram capazes de inscrever-se nas narrativas e histórias do passado de Israel. E isto, de acordo com Wellhausen, foi uma degeneração. Bem, esta reconstrução da evolução histórica de Israel, da religião israelita, é muito mais influenciada pelo preconceito teológico do que pela evidência histórica. E isso decorre de uma projeção evidente da tensão entre protestantes e católicos na história israelita. Ela também é impulsionada muito pelo relato secessionista do judaísmo, como sendo algo que estava moribundo no tempo de Jesus. Jesus veio e reviveu isso como uma religião cheia de espírito, mais uma vez, quando tinha decaído e murchado e degenerado como uma árvore morta, como Wellhausen se refere a ela. Isso não quer dizer que todos os estudiosos que datam P do período pós-exílicos são motivados pelos mesmos pressupostos problemáticos. Isso certamente não é o caso. Há estudiosos de todos os matizes e lealdades que veem P como antiga, e há alguma evidência muito boa e objetiva para datar partes de P para o período pós-exílico, assim como há boa prova objetiva para datar peças de D e outras fontes para o período pós-exílico. Então, quando se trata de datar as fontes, certamente eu diria que todos os estudiosos concordam que os materiais sacerdotais atingem sua forma final do período exílico ou pós-exílico. Então, esse é o 6º século, certo? Você vai descobrir, vamos retomar do exílio nos 530. Então, quando falamos sobre o período pós-exílicos, nós estamos falando sobre o período após o retorno. Assim, o período do exílio é o 6º século, a maior parte do meio do 6º século. Por isso, certamente, ela chegou à sua forma final nesse período. Uma correção do período exílico para o pós-exílico. Os estudiosos variam nos detalhes. Assim, como foi Deuteronômio e o Pentateuco, provavelmente de uma maneira geral.
No entanto, há muitos dados que sugerem que as fontes sacerdotais retêm extratos muito, assim como D contém material pré-exílico ou precoce. P defende uma ética comum, e os sacerdotes pós-exílicos vão se voltar cada vez mais para uma ética individual. Muitas das seções de P não parecem assumir um santuário central. Lembre-se que a ideia de santuário central realmente pegou em 622, com Josias e a reforma de Josias. Assim, torna-se um verdadeiro divisor de águas para nós na datação destes textos. Os textos que estão felizes com a existência de santuários por toda a terra de Israel são provavelmente pré-Josias, ou pré-622, pré-exílicos, portanto. Os textos que insistem em um santuário central são provavelmente do tempo de Josias ou posteriores, e há muitas seções de P que não parecem assumir um santuário central. Já há seções de P que parecem assumir um santuário central. Mais significativamente, eu acho, P não contém nenhuma proibição universal em intercasamentos. Ela não emprega suas leis de pureza ou linguagem para marcar uma fronteira inseparável entre classes dentro de Israel ou entre israelitas e gentios. O uso da pureza e da linguagem da pureza para inscrever fronteiras entre Israel e as outras nações é muito característica do período pós-exílico. Vamos ver quando chegar lá. Por isso, é muito difícil de entender o silêncio de P a esse respeito, se ela deriva inteiramente dos círculos sacerdotais pós-exílicos. Então eu acho, em vez de traçar uma evolução ou uma degeneração, como eu tenho aqui nessas aulas, uma evolução ou degeneração de J é a religião pura, cheia de espírito, para D, a humanitária, religião ética, para P, obsessão de culto e legalismo de culpa, como está feito ou implícito em algumas teorias de fontes clássicas, algumas, não todas. Pode ser melhor ver esses três como realmente representando três vertentes distintas e mais ou menos contemporâneas da tradição israelita antiga, e experiência contada a partir das suas próprias perspectivas. Estes materiais foram transmitidos e desenvolvidos em diferentes círculos da sociedade israelita ao longo de séculos, e eles se cristalizam em momentos diferentes. JE tem fragmentos que são bastante antigos, mas provavelmente chegará à sua forma final antes da centralização do santuário. Ele ainda se sente confortável com a existência de muitos lugares sagrados por todo o país, por isso, provavelmente antes de 622. Deuteronômio contém as tradições do norte, antes da queda de Israel, que foi em 722, mas foi claramente finalizado no exílio. Há muitas passagens que tornam claro que foram escritas a partir de uma perspectiva exílica, e a fonte sacerdotal igualmente contém muitas e muitas tradições mais antigas, mas chegou à sua forma completa e final no período exílico ou pós-exílico. Assim, cada uma dessas fontes complexas, multicamadas, em cada uma delas você pode encontrar diferentes camadas. Cada uma possui suas próprias ênfases, a sua própria agenda, suas próprias perspectivas. Às vezes eles se complementam, às vezes eles se desafiam e contradizem umas às outras, mas elas não são melhores vistas como lineares, como contando uma história pura, linear sobre a religião israelita florescendo e desaparecendo. A sua diversidade não foi achatada ou homogeneizada pelo editor final do texto, ela foi preservada de uma forma que estimula reflexão e debate.